Hola estudiantes, ¿cómo están? Eu sou a professora Thaís. Olá Paulo, como está? O Paulo que vai acompanhar a nossa aula. E vamos lá, qual que é o conteúdo dessa aula? Formas e uso dos verbos no presente indicativo nas situações cotidianas. E os objetivos? Vamos pensar um pouquinho qual que é o intuito aqui. Compreender e utilizar o presente indicativo para identificar pessoas e descrever rotinas diárias, compreendendo as ações no tempo presente. Ampliar o vocabulário a partir dos diferentes gêneros textuais, bem como seu contexto de produção e esfera de circulação. Esses são os nossos dois objetivos da aula. Então, para começar, vamos refletir um pouco, vamos a reflexionar. A ver, que papel juega el consumo en la vida contemporânea? Ou seja, qual que é o papel aí do consumo na nossa vida contemporânea? Quais são os impactos do consumismo para o meio ambiente? Vocês já pararam para pensar quais são os impactos desse consumismo para o meio ambiente? Ou você só consome e não tem ideia da proporção desse consumo para o meio ambiente? Em tua opinião, como se caracteriza o consumo responsável, sustentável? Então, como se caracteriza um consumo responsável, sustentável? Em comparação com esse aqui, que é um consumo, impactos desse consumismo exacerbado, digamos assim. Já pararam para pensar quanto vocês são consumistas ou não? A ver, então vamos aí a continuar reflexionando. O consumo forma parte de nossa vida e não é possível escapar disto. Então, né, é comum no nosso dia a dia a gente consumir, não tem realmente como escapar disso. Pero podemos não ser consumistas. Es decir, no gastar tanto reutilizando e reciclando lo que já temos. Esse símbolo representa muito e seria assim a palavra de ordem para vocês utilizarem para a vida de vocês. Por quê? Se o consumo faz parte da nossa vida, mas a gente pode criar estratégias, meios para evitar um consumo exacerbado. Então, mas podemos não ser consumistas ao extremo, digamos assim. O que seria isso? Não gastar tanto. De que forma que eu não vou gastar tanto? Eu posso reutilizar, reciclar aquilo que eu já tenho. Então é importante isso, por isso esse símbolo é muito importante que a gente coloque em prática. O que podemos reutilizar? Roupas, bolsas plásticas, embalagens, juguetes e muito mais. Ou seja, a gente pode utilizar roupa, fazer uma customização diferente dela, embalagem, dependendo, a gente pode utilizar, jogos, se eu não vou mais utilizar, mas eu posso dar para alguém que possa utilizar. Tranquilo? A ver, então compreendendo, a gente falou um pouquinho assim para vocês refletirem acerca da questão de consumo, o consumo, seu impacto no meio ambiente, a questão de sustentabilidade, e vamos aqui ler um fragmento de notícia publicado numa página chamada Web Rádio Euskat. Entrevista com a diretora do Centro Vasco para o Cambio Climático e uma das autoras do informe da ONU. Então, o que quer dizer isso? Né? Essa entrevista com uma diretora do Centro Vasco para a mudança climática e é uma das autoras do relatório da ONU. Informe, relatório. Tranquilo? A ver, lê este fragmento. Vamos aí continuar leyendo. La directora del Centro Vasco para el Cambio Climático aboga por hacer una reflexión sobre si todo lo que estamos consumiendo lo necesitamos o no. Habla de la sociedad del desperdicio. Y tenemos ahí una charla de ella. No se trata de convertirnos al veganismo, es hacer un consumo responsable. Então, a diretora desse centro para a mudança climática defende nós começarmos a fazer uma reflexão sobre se tudo aquilo que nós temos, que estamos consumindo, a gente de fato necessita? Será que a gente de fato necessita de tudo isso? Então, ela fala sobre a sociedade do desperdício, porque muitas vezes a gente acaba desperdiçando. Por que a gente compra? Vocês já pararam para pensar? De fato, você vai utilizar tudo aquilo que você compra? Pense um pouquinho aí a respeito disso. É importante porque isso impacta não só na sua vida, mas no meio ambiente, na vida de cada cidadão. A ver? Continuando aí. Además, considera que vivimos em uma sociedade del desperdicio, concretamente em la alimentación. Eso se produce en toda la cadena, desde la producción hasta el almacenaje y consumo, pero también en outros ámbitos como el texto. Então, ela está dizendo lá que além disso, considera que vivemos numa sociedade do desperdício, porque a gente desperdiça muita coisa.
Concretamente, principalmente na alimentação. Isso se produz em toda uma cadeia, desde a produção até a armazenagem e chegar ao consumo. Mas também em outros âmbitos, não somente na alimentação, na área têxtil é um exemplo disso. Olha só o que temos aqui, uma fala para representar a questão da área têxtil que também influencia. Quando tinha 10 anos, as camisetas me duravam 4 o 5 anos e agora todo el mundo compra roupa cada ano e depois va a la basura. E há mais desperdícios em los países ricos que em los pobres. Então, o que ela quer dizer lá com a questão da influência na área têxtil também? Olha só, quando a pessoa aqui tinha 10 anos, as camisetas duravam em torno de 4 a 5 anos. E agora todo mundo compra roupa ano após ano, a cada ano, ou inclusive no mesmo ano compra várias vezes e depois, de certo momento, joga no lixo, la basura no lixo. Ela já não serve mais para você. E o desperdício ocorre muitas vezes nos países mais ricos do que os países mais pobres, menos desenvolvidos. Muito bem. Então, falamos um pouquinho, vocês começaram a refletir a respeito dessa ideia de consumismo e temos essa primeira atividade. Então, o que consiste essa primeira atividade? Vamos lá? De acuerdo com a leitura e a compreensão do fragmento da notícia, que se entende por sociedade del desperdício? Então, de acordo com o que a gente leu, que a gente foi refletindo aqui, o que seria, o que você entende pela sociedade do desperdício? Então, você vai escrever lá. Além disso, propõe um exemplo de possível solução a um problema que justifique tua resposta anterior. Então, você vai me dizer o que seria, então, o que consiste a sociedade do desperdício para você e um exemplo para solucionar esse problema que você mencionou anteriormente. Pensem um pouquinho, reflitam, escrevam aí e já volvemos. Listo? Refletir um pouco sobre essa questão da sociedade de desperdício. O que é para você, então, a sociedade de desperdício? Eu trouxe aqui um exemplo, uma sugestão de resposta. O que seria, então, a sociedade de desperdício? Que a população do planeta consome ou compra muito mais de lo que necessita para viver e as sobras resulta em um grande desperdício. E realmente, né? Então a população do planeta ela consome de que forma? Comprando, né? E muito mais daquilo que de fato ela necessita para viver. E essas sobras geram o quê? Resulta num grande desperdício no impacto, principalmente para o meio ambiente. E um exemplo. Qual seria um exemplo, então, para evitar essas situações de desperdício? Podemos comprar menos sapatos, menos roupas e reutilizar os que estão buenos ou doar a pessoas que aceitem um calçado, uma roupa bem cuidada.
Então, a ideia daquela lá dos 3 R's, reutilizar. Se você não for reutilizar, então que outra pessoa possa reutilizar também. Você pode readaptar aquele produto, aquela roupa, customizando, um sapato, enfim, doar para que alguém possa utilizar no seu lugar. Tranquilo? Então, aqui trouxe uma possibilidade. Tem várias. A saber, então vamos aí dar la continuação. Pon atenção nas palavras destacadas. Então, essas palavras aqui que estão destacadas em azul, então temos lá. La directora del Centro Vasco para el Cambio Climático aboga por hacer una reflexión sobre si todo lo que estamos consumiendo lo necesitamos ou não. Habla de la sociedad del desperdício. Então, a gente já falou sobre isso. Então, o que eu quero neste momento? Que vocês prestem atenção nas palavras destacadas. Aboga, estamos, necesitamos e habla. Observa que sempre que hablamos de las cosas que hacemos hoy día ou atualmente, utilizamos esta forma. Que forma é essa? O presente do indicativo. Quando a gente está falando de uma ação no presente, de forma atual, nós utilizamos essa forma, presente do indicativo. Então, o verbo aqui aboga vem de abogar. O verbo estar está conjugado em estamos no presente indicativo. Necesitamos, necessitar. E hablar aqui, utilizando habla de la sociedad del desperdício. A ver? Então, vamos para a nossa segunda atividade. Lê este outro fragmento da notícia e identifica os outros verbos em presente de indicativo. Na verdade, esse fragmento a gente já leu, certo? Então, o que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Vocês vão identificar dentro desse fragmento da notícia ações que estejam no presente do indicativo. Ações que estejam falando do momento atual, do hoje, certo? Vocês vão identificar esses verbos, essas ações, circule aí, escrevam no caderno e já volvemos. E aí, pessoal, resolveram? Conseguiram identificar quais são os verbos, as ações que estão no presente do indicativo? Vamos conferir? Olha lá. Considera, do verbo considerar. Bebimos, do verbo beber. Produce, do verbo produzir, produzir. Comprar, do verbo... compra, do verbo comprar. Repare que nós temos aqui, ó, também está assinalado o tenia e o durava, mas, repare, esses verbos estão em outro tempo verbal, eles não estão no presente. Quer ver? Vamos reparar isso? Olha lá, por que não estão no presente? Estão no passado. Tenho 10 anos, quer dizer que eu tenho nesse momento 10 anos, certo? Agora, voltando lá,
Vamos voltar aqui. Quando tinha 10 anos? Porque eu já não tenho mais 10 anos, certo? Então, é a ideia do passado. Duravam 4 a 5 anos. As camisetas duravam entre 4 a 5 anos. Então, durou, né? Duravam aí a ideia do passado. E a gente aqui está estudando e observando as ações cotidianas que estão presentes aí no momento atual, ou seja, no tempo verbal presente do indicativo neste caso. Então, tinha e duravam antes, no passado. Agora, atualmente, como que eu colocaria esses verbos no presente do indicativo? Tengo e duran. Tranquilo? As camisetas me duram 4 a 5 anos. Falando no presente. Tá vendo? Então, como que a gente conjuga esses verbos no presente do indicativo? Olha lá, temos o verbo considerar, o verbo tener e o verbo produzir. Reparem aqui, ó, que está sublinhado. Considerar, a conjugação é ar, a primeira conjugação, igualzinho na língua portuguesa. Tiro a conjugação ar, o que sobra será o meu radical, ou seja, a minha raiz. Então, eu coloco aqui, onde não está sublinhado, é a minha raiz. Considere e o Rzinho lá, ok? Então, no presente indicativo, os verbos na terminação ar vai ficar lá. O, as, a, amos, as e an. Eu considero, tu consideras, ele, ella considera, nosotros ou nosotras consideramos, vosotros considerais, ellos, ellas consideram. Tranquilo? A ver, o verbo tener. O verbo tener é da conjugação er, segunda conjugação, igualzinho na língua portuguesa. Tiro ele, sobra o meu radical, mas espera aí, aqui tem coisas diferentes, a gente vai ver o porquê. Então é eu tengo, tu tienes, ele, ella tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos e ellas tienen. E o verbo produzir, olha lá, produzir, conjugação ir, terceira conjugação, igualzinho na língua portuguesa. Tiro lá, o que sobra será o meu radical. Opa, mas espera aqui, tem uma coisa diferente. Aqui, ó, o radical, a raiz fica a mesma. A gente já vai ver o que acontece aí. Então, como que vai ficar esses verbos no presente no indicativo, na conjugação ir? Eu produzco, tu produces, ele, te produce, nosotros producimos, vosotros producis, eles e elas produzem. Se vocês repararem aqui, ó, a conjugação er e ir, a desinência é a mesma, ó. O, es, e, emos e eis difere. Então, aqui é diferente, porque se é a conjugação ir, eu coloco imos e is. E aqui, ó, igual. Então, vão anotando aí esses esqueminhos para ficar um pouquinho mais fácil. Agora, observa as desinências e a estrutura dos verbos conjugados. Foi aquilo que eu coloquei para vocês. Esse aqui, ó, tirei a conjugação ar. O meu radical é igual em todos, por isso é um verbo regular. Agora, quando eu identifico a conjugação er ou ir, tiro ela e vejo que o meu radical não é igual em todos, é porque é um verbo irregular. Tá, professora, mas como que eu vou saber se isso é um verbo regular ou um verbo irregular? Vamos ver então como identificar isso? Os verbos regulares são os que seguem o mesmo modelo de conjugação, de acordo com determinado tempo verbal e modo, e não sofrem alterações em sua raiz. Então, os verbos regulares, eles não vão sofrer alteração na raiz. Então, eu identifico lá, verbo comprar, identifiquei a conjugação que é ar, tiro ela. O que sobra será o meu radical. E eu coloco em todos, e aí coloco a desinência desse tempo, presente do indicativo lá, o, as, a, amos, as e an. Então, ele aqui é um verbo regular, considerado irregular, porque não sofre alteração nenhuma na raiz. Em contrapartida, os verbos irregulares, eles têm algumas características diferentes. Quais são elas? São os que não seguem o mesmo modelo de la conjugação de acordo com determinado tempo verbal e modo e sofrem alterações em sua raiz. Os verbos irregulares vão sofrer alterações em sua raiz. O verbo tener, ele sofreu aqui na primeira pessoa do singular, em eu. Eu acrescentei o G. O já, eu acrescento I na segunda e terceira pessoa do singular, ou seja, em tu, e ele e ela. E vou acrescentar esse I aqui também na terceira pessoa do plural, eles e elas. Então, como que vai ficar? Eu tenho, tu tienes, ele, ella tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos e ellas tienen. Reparem
que aqui a desinência não muda. O que está mudando é a raiz, é o radical aí que eu estou acrescentando. No caso da primeira pessoa, eu acrescentei o G, e no caso, na segunda e terceira pessoa do singular, eu acrescentei a vogal I, e na terceira pessoa do plural também. O verbo produzir, onde que vai ter a regularidade dele? Identifique, a gente acrescentou laceta, a letra Z aqui, antes na raiz. O resto, pessoal, fica igual, ó. Conjugação ir, produz. Ó, aqui, ó. O radical é o mesmo, eu só vou acrescentar as desinências do presente e do indicativo, que é o, es, e, imus, is e e. Tranquilo? A ver, então, vamos para a nossa atividade 3. Como vimos, el consumo forma parte de nuestra vida y no es posible escapar de esto, pero podemos cambiar nuestra forma de consumir. ¿Qué tal pensar en acciones que respeten el medio ambiente o en frases para reflexionar sobre el consumismo exagerado? Produce 3 frases neste contexto, empleando verbos en el presente de indicativo. Então, nós sabemos que o consumo ele é inevitável, mas podemos consumir de forma consciente, mudar a nossa forma de consumir. Então, que tal você pensar em ações que respeitam o meio ambiente ou em frases para refletir sobre o consumo exagerado? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão produzir 3 frases de reflexão ou relações ao meio ambiente, utilizando ações no presente e no indicativo. Escrevam aí e hasta luego! Volvemos. Vocês pensaram aí, refletiram quais são as ações que vocês poderiam utilizar aí sobre o meio ambiente para falar um pouquinho sobre evitar um consumo exagerado, a ideia de consumismo? Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? El mundo cambia com tus exemplos, ou seja, o mundo ele muda a partir dos seus exemplos. Então, você mudando, as pessoas também podem mudar. Comece por aí, né? Então, é uma forma de repensar as nossas atitudes cotidianos, nossos hábitos aí, né? Escovar os dentes, cepilhar os dentes com a água ligada, com a torneira ligada, desculpe, a água não dá, né? Com a torneira ligada, seria isso? A gente pode fazer isso? Quanto tempo a gente dura o seu banho, né? Então, são essas situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que são importantes, essas mudanças aí. É importante que consuma para viver e não viva para consumir. Isso é importante. Vem aqui, ó, o verbo ser. Utilizei es. Quanto mais teremos, mais queremos. Normalmente é assim, né? Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Que tal cambiar esta forma de pensar? Então, que tal aí você começar a mudar a sua forma de pensar em relação a isso? De quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Tranquilo?
Bom, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Falamos aí sobre, o que nós falamos mesmo? O emprego dos verbos no presente do indicativo em situações comuns do dia a dia, os verbos regulares e irregulares nas conjunções, né? Primeira, segunda e terceira conjunção. Vimos aí os verbos irregulares, o verbo tener e o verbo produzir. E produzimos aí frases de consciência para a preservação ambiental com os verbos no presente e no indicativo. Tranquilo? Nos vemos hasta la próxima classe. Adiós!